Ele acidentalmente aumentou os cocos da garota alienígena e ela não conseguia parar de corar. O comandante Richard Rico Gorman enxugou o suor da testa enquanto percorria os corredores sinuosos do posto avançado Epsilon 9. A estação de pesquisa remota orbitava um gigante gasoso no sistema de Proxima Centauri, longe dos olhos vigilantes da Terra. O lugar perfeito para pesquisas experimentais que poderiam levantar sobrancelhas em casa. Outro dia no paraíso, ele disse, flexionando seus braços musculosos. O colete de combate que ele usava deixava seus bíceps expostos, uma escolha prática, dado o controle ambiental inconsistente da estação. Embora a equipe feminina, tanto humana quanto alienígena, parecesse apreciar a vista. Rico estava estacionado no Epsilon 9 há 6 meses, designado como o elo militar da Terra no projeto de pesquisa conjunta. A Aliança Galáctica insistiu na supervisão humana para este empreendimento em particular, algo sobre garantir protocolos éticos. Na realidade, era apenas política. Os humanos eram os novatos no bloco galáctico, e todos queriam mantê-los sob vigilância. Ele parou em uma porta, marcada como Zeno por um laboratório de aumento lógico, e pressionou a palma, deslizou suavemente com um chiado suave. Dra. Em Kayara. Você chamou por assistência. Ele chamou entrando no laboratório. O laboratório era uma maravilha da tecnologia alienígena. Consoles elegantes com displays holográficos, equipamentos que desafiavam a compreensão da física pela Terra. E no centro de tudo estava Leone Cara, a principal bióloga Zeno da estação. Leon se virou ao som de sua voz, seus olhos azuis brilhantes se arregalando ligeiramente. Ela era uma Toraxi, uma espécie humanoide, com pele violeta suave que parecia brilhar sob as luzes do laboratório. Seu longo cabelo branco estava preso em um rabo de cavalo prático, embora alguns fios tivessem escapado para emoldurar seu rosto delicado. O uniforme científico marrom que ela usava abraçava suas curvas de uma maneira que fez Rick momentaneamente esquecer seu comportamento profissional. Comandante O'Gorman, canto, ela disse, sua voz melódica carregando um leve sotaque. Obrigada por vir tão rapidamente. Preciso de assistência para calibrar este novo equipamento. Rick se aproximou da estação de trabalho onde Liones estava. Qual parece ser o problema? O Conselho Galáctico enviou este dispositivo protótipo para nossa pesquisa. Ela explicou, ajustando o que parecia ser um controle remoto futurista sobre a mesa. É projetado para alterar temporariamente estruturas celulares, mas as instruções... Rick pegou o dispositivo, virando-o em suas mãos. Era mais leve do que parecia, com uma série de botões sem marcação e uma pequena tela de exibição. Sem rótulos, isso parece um design ruim. Os lábios de Liones se curvaram em um sorriso. O Conselho acredita em Infelizmente, a intuição humana e Toraxi diferem significativamente. Então, o que você precisa que eu faça? Rick perguntou, ainda examinando o dispositivo. Preciso que você o segure firme enquanto eu o conecto ao nosso sistema principal para a programação. Liones disse, alcançando um cabo. Apenas não pressione nenhum botão tarde demais. O polegar de Rick já havia pressionado um pequeno botão azul na lateral do dispositivo. Um zumbido suave encheu o ar e um feixe de luz pálida disparou, envolvendo Liones por um breve momento. Botões, ela terminou. Sua voz subitamente mais aguda. A luz desapareceu e Rick olhou para cima do dispositivo para se desculpar.
apenas para as palavras morrerem em sua garganta. Leones ficou congelada. Seus olhos arregalados de choque e mortificação, enquanto seu já generoso busto começava a se expandir sob seu uniforme. O tecido se esticou visivelmente, costuras rangendo em protesto, enquanto seu busto crescia para proporções absolutamente incríveis. O que você fez? Leona ofegou. Sua pele violeta escurecendo com o que Rick reconheceu como um rubor torácico. Suas mãos voaram para seu peito, passando sobre as curvas recém-aumentadas em descrença. Rick olhou para o dispositivo em sua mão. Depois de volta para Leona. Acho que encontrei a função de alteração celular. O rubor de Leona aprofundou-se para um tom quase índigo. Comandante O'Gorman, isso não é engraçado. Ela tentou cruzar os braços sobre o peito, mas as novas dimensões tornaram o gesto impossível. Rick mordeu o lábio, lutando contra o sorriso que ameaçava se espalhar por seu rosto. Sinto muito, doutora. Tiara foi um acidente. Ele olhou para o dispositivo novamente. Deve haver um botão de reversão nesta coisa. É melhor que haja, Leona sibilou, ainda tentando ajustar seu uniforme para acomodar suas novas proporções. Os chefes de departamento estão se reunindo em 2 horas. E eu não posso comparecer parecendo como se você tivesse sido significativamente melhorada, Rick sugeriu, incapaz de conter a diversão em sua voz. Leona lançou-lhe um olhar que poderia ter derretido o aço. É precisamente por isso que os humanos têm uma reputação de imaturidade. Apenas conserte isso. Rick pigarreou, tentando se concentrar no dispositivo em vez de na figura transformada de Leona. Certo. Vamos ver. Ele começou a pressionar diferentes botões, mas nada parecia acontecer. Pare, Leona agarrou seu pulso. Você pode piorar as coisas. Precisamos entender como isso... Você tem as especificações técnicas em algum lugar? Rick pergunta, colocando o dispositivo cuidadosamente. Leona sentiu, movendo-se para um console. Seu movimento fez seus atributos aumentados saltarem dramaticamente. E ela fez uma careta, colocando uma mão estabilizadora contra eles. Isso é tão humilhante, ela disse. Olhe pelo lado positivo, Rick disse, seguindo-a até o console. Pelo menos ninguém mais estava aqui para ver isso acontecer. Eu estava me perguntando se você tinha terminado a análise do Doug. Creu, o médico arcturiano da estação, parou no meio da frase, seus 4 olhos piscando rapidamente enquanto ele absorvia a aparência transformada de Leona. Isso não é o que parece. Leona disse rapidamente. A boca do Doré. Creu abriu e fechou várias vezes antes que ele simplesmente recuasse para fora da sala, a porta deslizando fechada atrás dele. Rick se virou para Leona como uma careta. Isso poderia ter sido melhor. Leona afundou em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Até amanhã. Todos na estação saberão sobre isso. Rick colocou uma mão em seu ombro. Não se consertarmos antes disso. Vamos, Tiara, somos 2 das pessoas mais inteligentes nesta estação. Podemos resolver isso. Ela olhou para ele, seus olhos azuis brilhantes, encontrando... Por um momento, algo passou entre eles, uma conexão mais profunda do que sua habitual cortesia profissional. Você está certo, ela disse finalmente. E por favor, dadas as circunstâncias, acho que você pode me chamar de Leona? Tudo bem, Leona. Rick disse com... E pelo que vale, eu realmente sinto muito por isso. Os lábios de Leona se curvaram em um sorriso relutante. Eu sei que você está, Rick,
embora eu suspeite que parte de você esteja bastante satisfeito com seu trabalho. Rick sentiu o calor subir ao seu rosto. Isso seria pouco profissional. De fato seria, Leona concordou, seu sorriso crescendo ligeiramente. Agora vamos descobrir como desfazer seu erro não profissional antes que mais alguém me veja assim. Enquanto se inclinavam sobre o console juntos, Rick não pôde deixar de pensar que este acidente bizarro poderia ser apenas o começo de algo que nenhum dos dois havia antecipado. Isso é inútil, disse, afastando-se do console com frustração. Eles passaram 30 minutos vasculhando as especificações técnicas do dispositivo. Mas a documentação estava incompleta na melhor das hipóteses e deliberadamente obscura na pior. Rick esfregou os olhos, sentindo a tensão de olhar para o texto alienígena. O Conselho Galáctico realmente não quer que ninguém entenda como essa coisa funciona. Quer. É tecnologia classificada, Leona admitiu, ajustando distraidamente seu uniforme novamente. Seu peito aumentado tornava cada movimento um desafio. Apenas um punhado de cientistas tem autorização para conhecer suas capacidades completas. E você não é uma delas. Rick perguntou. Levantando uma sobrancelha, Leona lançou-lhe um olhar. Estou apenas testando suas aplicações médicas, não fazendo engenharia reversa. Ela se levantou, fazendo uma careta enquanto seu movimento causava outro salto. Isso é ridículo. Mal posso me mover. Rick tentou manter seus olhos em um nível respeitável. Mas falhou miseravelmente. A visão da figura dramaticamente aumentada de Leona era simplesmente muito distraente. Seu uniforme científico marrom, normalmente solto na área do peito, agora se esticava contra suas novas proporções, o decote caindo perigosamente baixo. Talvez devêssemos tentar uma abordagem mais direta, Rick sugeriu, pegando o dispositivo novamente. E se apenas pressionarmos o mesmo botão novamente? Talvez ele alterne entre ligado e desligado. Os olhos de Leona se arregalaram de alarme. Absolutamente não. E se isso os fizer ainda maiores, mal posso ficar de pé como está. Bom ponto, concedeu colocando o dispositivo de volta. Bom ponto, Rick concedeu colocando o dispositivo de volta. Precisamos entender como isso funciona primeiro. Ele estudou a pequena tela de exibição no dispositivo. Esses símbolos aqui. Eles significam algo para você. Leona se inclinou para olhar, inadvertidamente pressionando contra o braço de Rick, com seu peito recém-aumentado. Ambos congelaram com o contato. Uma tensão elétrica súbita preenchendo o ar entre eles. Desculpe, Leona disse, sua pele violeta escurecendo com outro rubor enquanto ela se afastava ligeiramente, mas não completamente. Rick pigarreou. Sem problemas, sua voz saiu mais rouca do que o pretendia. Por um momento, eles permaneceram próximos, nenhum dos dois fazendo um movimento para aumentar a distância entre eles. Rick tornou-se agudamente consciente do cheiro de Leona. Algo como baunilha, especiarias exóticas e o calor irradiando de seu corpo. Os símbolos, Leona finalmente disse, quebrando o momento. Eles parecem indicar diferentes modos de manipulação celular. Ela apontou para um que parecia uma espiral. Isso pode ser a função de reversão. Rick assentiu, tentando se concentrar novamente na tarefa em questão. Em vez de em como, o dedo de Leona roçou contra o dele, enquanto ela apontava para a tela. Vale a pena tentar. Devo pressionar. Rick apontou o dispositivo para um canto vazio do laboratório e pressionou o símbolo da espiral.
Um zumbido suave encheu o ar, mas nada visível aconteceu. Ele perguntou, Leona. Talvez precise ser apontado para a área afetada. Rick sugeriu, imediatamente se arrependendo de sua escolha de palavras enquanto o rubor de Leona se aprofundava. Suponho que isso seja lógico. Ela admitiu relutantemente. Mas se você os fizer ainda maiores, comandante O'Gorman, eu juro pelos 7 luas de Traxio que encontrarei uma maneira de fazê-lo sofrer. Rick não pôde deixar de sorrir. Anotado, doutor. Ele apontou o dispositivo para o peito de Leona, tentando manter um distanciamento clínico que estava se tornando cada vez mais difícil. Pronta. Leona fechou os olhos e respirou fundo, o que fez coisas fascinantes ao seu busto, já aumentado. Pronta. Rick pressionou o símbolo da espiral. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar. O dispositivo zumbiu e um feixe de luz disparou, envolvendo o peito de Leona por um breve momento. Quando desapareceu, ambos olharam esperançosos para os resultados. Nada havia mudado. Droga, Rick disse. Talvez precisemos entender melhor os princípios subjacentes, Mikane, Leona disse, com decepção evidente em sua voz. O dispositivo manipula a estrutura celular em um nível quântico. O efeito pode ter um limite de tempo ou pode exigir uma sequência específica de comandos para reverter. Rick colocou o dispositivo de volta. Quanto tempo temos antes da sua reunião? Leona verificou o mostrador de tempo na parede. Pouco mais de 1 hora agora. Não é tempo suficiente para nos tornarmos especialistas em manipulação celular quântica. Então, Rick disse com um sorriso irônico. Não, Leona concordou, retribuindo o sorriso dele apesar de sua situação. Acho que vou ter que cancelar a reunião. Rick começou, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. O quê? Leona perguntou desconfiada. Você poderia pegar emprestado meu colete tático, ele sugeriu. Pode ajudar a disfarçar um pouco. Leona considerou isso por um momento. Na verdade, não é uma ideia terrível. Rick desabotoou seu colete de combate e o estendeu para ela. O gesto o deixou apenas com sua camiseta preta justa, que se ajustava ao seu torso musculoso de uma forma que chamou a atenção de Leona. Seus olhos azuis brilhantes lingeram em seu peito e braços, antes de ela rapidamente desviar o olhar. Obrigada, ela disse, pegando o colete. Ela o vestiu sobre seu uniforme. E embora não disfarçasse completamente a sua figura aprimorada, tornava-a menos óbvia. Como se sente? Rick perguntou. Pesado, Leona admitiu, ajustando o colete, mas melhor do que a alternativa. Rick observou enquanto ela fechava as presilhas frontais. Seu colete era muito grande para sua estrutura esbelta, mas de alguma forma ela o fazia parecer bem. Havia algo inegavelmente atraente em vê-la com suas roupas. Você sabe, ele disse. Em algumas culturas humanas, usar as roupas de outra pessoa é considerado bastante íntimo. Leona olhou para ele, seus olhos azuis brilhantes encontrando os dele. Na cultura Traxi também, ela disse suavemente, particularmente as vestimentas de um guerreiro. O ar entre eles parecia engrossar com uma tensão não dita, e que deu um passo mais perto dela, atraído por algo que ele não conseguia nomear. E o que significa quando uma mulher Traxi veste as vestimentas de um guerreiro? Ele perguntou. Sua voz baixa, Leona não recuou. Pode significar muitas coisas, ela respondeu. Proteção. Respeito. Ela fez uma pausa,
sua pele violeta escurecendo ligeiramente. Desejo. A respiração de Rick ficou presa na garganta. Laiona, a porta do laboratório deslizou aberta com um chiado, interrompendo o que ele estava prestes a dizer. Eles se afastaram quando o Dodo. Creel entrou, seguido pelo diretor da estação, um humano de aparência severa chamado Almirante Harrison. Dra. Kiara, o almirante disse, seu olhar varrendo sua vestimenta incomum. O Duoher. Creel me informou sobre um incidente com tecnologia experimental. Leona se endireitou, puxando o colete de Rick mais apertado ao seu redor. Sim, almirante. Tivemos um pequeno mau funcionamento enquanto calibrávamos um novo dispositivo. Um mau funcionamento que aparentemente resultou em alterações físicas não autorizadas, o almirante disse. Seu tom desaprovador e o envolvimento do comandante O'Gorman é: eu solicitei sua assistência com a calibração. Laiona disse rapidamente: o mau funcionamento foi inesperado. Rick deu um passo à frente. Senhor, eu assumo total responsabilidade. Apertei um botão sem entender sua função. A carranca do almirante se aprofundou. É exatamente por isso que os protocolos existem, comandante. O Conselho Galáctico nos confiou esta tecnologia com a condição de que seguimos diretrizes rigorosas. Com todo o respeito, senhor. Rick rebateu, o dispositivo veio com documentação incompleta e controles não marcados. Era um acidente esperando para acontecer. O almirante Harrison suspirou. Seja como for, agora temos uma situação para resolver. Deorre. Creel, você pode ajudar a reverter os efeitos. O médico arturiano deu um passo à frente e seus 4 olhos piscando rapidamente. Bem, eu posso tentar, almirante. Mas sem o devido entendimento da tecnologia, eu não quero desculpas, quero soluções. O almirante o interrompeu. Adra. Kyra está programada para apresentar nossas descobertas aos representantes do Conselho Galáctico amanhã. Ela não pode aparecer assim. Ele gesticulou vagamente para Leona. Assim, o rubor de Laiona voltou com força total. Senhor, o comandante O'Gorman e eu estávamos fazendo progressos em entender o dispositivo. Com mais algumas horas. Você tem até de manhã, o almirante disse firmemente. Se a situação não for resolvida até lá, não terei escolha a não ser relatar este incidente ao conselho. Ele se virou para sair, então fez uma pausa. E comandante O'Gorman, sim, senhor. Da próxima vez mantenha suas mãos longe de equipamentos que você não entende. Com isso, ele saiu. O Derrer. Creel seguindo atrás dele. Quando a porta se fechou, Rick soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Bem, poderia ter sido pior. Leona afundou em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Como? O almirante acha que sou incompetente. E amanhã? Tenho que enfrentar os representantes do conselho parecendo assim. Ei, vamos resolver isso. Ela olhou para ele, vulnerabilidade clara em seus olhos azuis brilhantes. E se não conseguirmos? Então, eu ficarei ao seu lado e assumirei total responsabilidade. Rick disse firmemente. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Algo mudou na expressão de Leona, surpresa seguida por um amolecimento que fez o coração de Rick bater mais rápido. Obrigada, ela disse baixinho. Isso não é o que eu esperava de um humano. Rick sorriu. Somos cheios de surpresas. Seus olhos se mantiveram por um longo momento. A tensão interrompida de antes, retornando com força renovada. Rick tornou-se agudamente consciente de quão próximos estavam. Do leve perfume da pele dela,
da forma como seus lábios se entreabriram ligeiramente, enquanto ela o olhava. Devemos voltar ao trabalho, Leona finalmente disse, embora não tenha feito nenhum movimento para aumentar a distância entre eles. Devemos, Rick concordou, igualmente imóvel. Nenhum dos dois se moveu, pelo que pareceu uma eternidade. Presos em um momento de possibilidade que pairava no ar entre eles, como uma coisa tangível. A iluminação da estação diminuiu para sua configuração de ciclo noturno, lançando o laboratório em um suave brilho azul. A maioria da tripulação havia se retirado para seus aposentos, deixando a ala de pesquisa estranhamente silenciosa. Rick olhou para o mostrador de tempo. 237 tempo, padrão da estação. Eles estavam trabalhando por horas com pouco progresso. Café. Ele ofereceu, estendendo uma caneca fumegante para Leona. Ele havia feito uma rápida viagem ao refeitório, retornando com provisões para o que claramente seria uma noite inteira de trabalho. Leona aceitou a caneca com gratidão, seus dedos roçando os dele. Obrigada. Embora eu não tenha certeza de quanto mais documentação técnica posso ler, antes que meus olhos comecem a sangrar. Rick riu, puxando uma cadeira ao lado dela, e ele havia descartado sua camiseta horas atrás quando os controles ambientais falharam novamente, deixando o laboratório desconfortavelmente quente. Agora vestido apenas com suas calças militares padrão, ele estava agudamente ciente dos olhares ocasionais de Leona para seu torso nu. Estamos abordando isso de forma errada, ele disse, tomando um gole de seu próprio café. Estamos tentando entender. Alienígena usando lógica humana e Traxi. Leona levantou uma sobrancelha. E o que você sugeriria em vez disso? Vamos pensar em quem projetou isso. O Conselho Galáctico é composto principalmente por arcturianos e selerianos. A abordagem deles para a tecnologia é fundamentalmente diferente da nossa. Leona assentiu lentamente, colocando sua caneca de lado. Ela havia removido o colete tático de Rick mais cedo, achando-o muito incômodo para trabalhos detalhados. Agora ela havia modificado seu uniforme, criando um suporte improvisado com algum tecido extra, o que ajudou, mas não resolveu completamente seu problema. Arcturianos veem a tecnologia como uma extensão dos processos biológicos, ela ponderou, e selerianos são obcecados por simetria e equilíbrio. Rick estalou os dedos. Exatamente. Então, e se o dispositivo não tiver uma função simples de desfazer? E se ele for projetado para criar equilíbrio? Os olhos azuis brilhantes de Leona se arregalaram com compreensão. Você acha que não se trata de reverter o efeito, mas de equilibrá-lo com outra coisa? Vale a pena tentar? Rick disse, pegando o dispositivo novamente, embora eu não tenha certeza de qual seria o fator de equilíbrio. Leona se levantou e começou a andar pelo laboratório, sua figura aprimorada balançando a cada passo. Rick tentou não olhar, mas a visão era hipnotizante. Ela parecia perdida em pensamentos, murmurando para si mesma em sua língua nativa. Trax, um fluxo melódico de sons que lembrava Rick de água corrente. Na medicina arcturiana, ela finalmente disse, virando-se para ele. Eles acreditam no princípio da transformação recíproca. Para curar uma parte do corpo, você deve primeiro entender sua relação com outras partes. Rick se levantou, a empolgação crescendo. Então, o dispositivo pode precisar entender contra o que está equilibrando? Ele precisa de um ponto de referência, uma linha de base. Sim, Leona disse. Ele precisa escanear um corpo não alterado para entender como é o normal para minha espécie. Temos algum outro Trax na estação que poderia servir como referência? Rick perguntou. Leona balançou a cabeça.
Sou a única, mas... Ela hesitou. Um rubor escurecendo sua pele violeta. O dispositivo já me escaneou uma vez. Pode ter armazenado meus parâmetros originais. Rick examinou o dispositivo mais cuidadosamente. Há algum tipo de função de memória aqui. Esses símbolos parecem unidades de armazenamento. Ele pressionou uma sequência de botões, e a pequena tela exibiu o que parecia ser um modelo tridimensional de Laiona, antes do aprimoramento. Laiona se aproximou, inclinando-se sobre seu ombro para ver. Sua proximidade enviou uma onda de calor através do corpo de Rick. Ele armazenou minha estrutura celular original. Então só precisamos dizer a ele para reverter para o modelo armazenado, Rick disse. Sua voz ligeiramente rouca pela proximidade dela. Seus olhos se encontraram. E por um momento nenhum dos dois falou. A suave iluminação azul lançava sombras sobre as feições de Laiona, destacando a curva delicada de suas maçãs do rosto e a plenitude de seus lábios. Há algo que devo te contar sobre a fisiologia Traxi. O que é? Ele perguntou. Igualmente quieto, nossos estados emocionais afetam nossas respostas físicas muito mais dramaticamente do que nos humanos. Quando estamos atraídos por alguém, certas mudanças fisiológicas ocorrem. Rick engoliu em seco. Como o quê? O rubor de Laiona se aprofundou. Nossa pele se torna mais sensível ao toque. Nossa temperatura corporal aumenta e nossa produção de feromônios aumenta significativamente. Você está dizendo, Rick começou, mal ousando acreditar no que ela estava insinuando. Estou dizendo que tenho experimentado essas mudanças desde que começamos a trabalhar juntos esta noite, Laiona admitiu. E acredito que você tem respondido aos meus feromônios, mesmo que não estivesse consciente disso. O coração de Rick diz... É por isso que não consigo parar de pensar em como você é linda. Mesmo no meio desta crise, os olhos de Laiona se arregalaram ligeiramente com sua ousadia. Possivelmente, embora eu suspeite que isso tenha mais a ver com sua franqueza humana do que com meus feromônios. Está funcionando? Rick perguntou com um pequeno sorriso. O que está funcionando? Minha franqueza humana. Laiona riu suavemente. O som como música para os ouvidos de Rick, mais eficaz do que você imagina. Comandante. A tensão entre eles mudou, tornando-se algo elétrico e irresistível. Rick estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, e afastou uma mecha de cabelo branco de seu rosto. Sua pele estava quente sob seus dedos, e ela se inclinou para seu toque quase imperceptivelmente. Na cultura Toraxi, ela disse. Isso seria considerado bastante ousado. E na cultura humana, Rick respondeu. Isso seria considerado ir muito devagar. Os lábios de Laiona se curvaram em um sorriso. Talvez devêssemos encontrar um meio termo entre as abordagens de nossas espécies. A mão de Rick se moveu para acariciar sua bochecha. Estou aberto à troca cultural. Um momento pairou entre eles. Frágil e perfeito. Então Laiona fechou a distância, pressionando seus lábios contra os dele em um beijo que começou tímido, mas rapidamente se aprofundou com uma intensidade surpreendente. Rick respondeu ansiosamente, seus braços envolvendo sua cintura para puxá-la para mais perto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Os olhos azuis brilhantes de Laiona pareciam brilhar na luz fraca, e sua pele havia adquirido uma leve luminescência que Rick já havia notado antes. Sua pele, ele disse maravilhado, traçando um dedo ao longo de seu braço. Está brilhando. Laiona olhou para si mesma surpresa. Isso é o incomum. Normalmente só acontece durante momentos de emoção intensa.
Ela olhou de volta para ele, uma mistura de vulnerabilidade e desejo em seus olhos. Eu nunca experimentei essa resposta antes. Isso é uma coisa boa? Rick perguntou de repente preocupado. Muito boa, Leona assegurou, suas mãos repousando em seu peito nu. Significa que meu corpo reconhece um parceiro compatível. A palavra parceiro enviou um arrepio por Rick, que foi tanto primal quanto profundo. E como você se sente sobre isso? Surpresa, Leona admitiu. Trash raramente formam conexões fora de nossa espécie, mas não estou descontente. Seus dedos traçaram padrões em sua pele, deixando rastros de calor formigante. Como os humanos normalmente procedem a partir daqui? Rick sorriu, puxando-a para mais perto. Normalmente, com menos conversa e mais disso, ele a beijou novamente. Mais profundamente desta vez, suas mãos explorando as curvas de seu corpo com crescente confiança. Leona respondeu com entusiasmo. Suas próprias mãos. Suas próprias mãos? A sensação do toque dela era diferente de tudo que Rick havia experimentado. Um calor que parecia penetrar além de sua pele, conectando-se diretamente ao seu sistema nervoso de maneiras que o toque humano nunca havia feito. Seus aposentos ou os meus? Ele disse contra seus lábios. Os meus estão mais perto, Leona respondeu, sua voz ofegante. Mas e o dispositivo? Rick se afastou relutantemente, lembrando de sua situação. Certo. Provavelmente deveríamos consertar isso primeiro. Leona assentiu, embora não se movesse de seu abraço. Provavelmente, embora Rick disse pensativamente, sua mão ainda repousando em seus quadris. Tenho que admitir. Estou começando a apreciar as melhorias. Leona deu um tapa em seu peito de brincadeira. Foque, comandante. Conserte primeiro. Então ela parou, seu significado claro. Sim, doutora. Rick disse com um sorriso. Ele pegou o dispositivo novamente, sua mente agora mais afiada apesar da hora tardia. Se combinarmos o modelo armazenado com o princípio de transformação recíproca, trabalhando juntos, eles identificaram uma sequência de comandos que parecia promissor. Rick apontou o dispositivo para Leona, seu dedo pairando sobre o botão de ativação. Pronta? Ele perguntou. Leona respirou fundo e assentiu. Pronta. Rick apertou o botão. O dispositivo ganhou vida, envolvendo Leona na agora familiar, luz pálida. Quando desapareceu, ambos olharam para seu peito com expectativa. Funcionou, Leona disse, suas mãos movendo-se para seu busto agora de tamanho normal. Eles voltaram ao normal. Eles voltaram ao normal. Rick colocou o dispositivo cuidadosamente. Crise evitada. Leona olhou ele, sua expressão de repente incerta. E agora que a crise acabou, você ainda? Rick não a deixou terminar a pergunta. Ele a puxou para seus braços, beijando-a com todo o desejo que havia se acumulado entre eles. Isso nunca foi sobre as melhorias, ele disse quando se separaram. Isso é sobre você, é sobre você, é sobre nós. Alívio e alegria inundaram o rosto de Leona. Seus aposentos ou os meus? Ela perguntou. Ecoando sua pergunta anterior, Rick sorriu, pegando sua mão. Conduz o caminho, doutora. Enquanto saíam juntos do laboratório, o dispositivo misterioso ficou esquecido no console. Sua tela exibindo uma mensagem que nenhum deles havia notado. Transformação completa. Processo de ligação iniciado. Rick acordou em um ambiente desconhecido. A suave iluminação roxa, o leve aroma de flores exóticas e o suave zumbido dos sistemas ambientais alienígenas. Por um momento, ele ficou desorientado até que as memórias da noite anterior inundaram de volta.
Um sorriso se espalhou por seu rosto, enquanto ele se virava para olhar para Leona, ainda dormindo pacificamente ao seu lado. Seu cabelo branco espalhado pelo travesseiro como um halo, e sua pele violeta parecia brilhar com uma luminescência sutil, mesmo durante o sono. Rick resistiu ao impulso de traçar os delicados padrões que adornavam seus ombros e costas, marcas que ele descobriu serem únicas para cada Torakasi, como impressões digitais para os humanos. A noite passada foi extraordinária. As diferenças entre suas espécies criaram momentos de atrapalhamento desajeitado e risadas surpresas. Mas eles rapidamente encontraram um ritmo que transcendeu suas distinções biológicas. A pele de Leona brilhou mais intensamente a cada toque, iluminando o quarto com pulsos de luz que combinavam com seu batimento cardíaco acelerado. Agora, na quietude da manhã, Rick sentiu uma satisfação que não experimentava há anos. Estar com Leona parecia certo de uma maneira que ele não conseguia explicar. "Você está pensando muito alto", uma voz disse em sua mente. Rick se sobressaltou, olhando ao redor do quarto em confusão antes de seus olhos se fixarem novamente em Leona. Ela estava acordada agora, observando-o com diversão em seus olhos azuis brilhantes. "Você acabou de..." Ele começou, sem saber como formular a pergunta. Leona se sentou, segurando o lençol contra seu peito, falando suavemente. "Acredito que sim." Sua expressão mudou de diversão para preocupação. "Isso não é normal." Rick passou a mão pelo cabelo curto. "Não, definitivamente não é normal. Nunca experimentei nada assim antes." "Nem eu", Leona admitiu. "Traxi não possui habilidades telepáticas." "Você pode ouvir isso?" Rick pensou deliberadamente, focando em Leona. Seus olhos se arregalaram. "Sim, claramente." Eles se encararam em silêncio atônito por um momento. "O dispositivo", disseram simultaneamente. Rick procurou suas calças, que haviam sido descartadas de maneira bastante apressada na noite anterior. A mensagem na tela. O que dizia? "Transformação completa. Processo de ligação iniciado." Leona completou, envolvendo o lençol ao redor de si enquanto se levantava. "Eu não pensei muito nisso na época." Presumi que estava se referindo à recalibração celular. "Aparentemente não." Rick disse, vestindo suas roupas. "Precisamos voltar ao laboratório e descobrir o que aconteceu." Leona assentiu, movendo-se para seu armário para pegar um uniforme limpo. Enquanto ela se vestia, Rick tentou não olhar, mas se viu cativado pela eficiência graciosa de seus movimentos. "Posso sentir você me observando." "Posso sentir você me observando." Sua voz ecoou em sua mente, tingida de diversão. Rick sentiu o calor subir ao seu rosto. "Desculpe, ainda estou me acostumando a essa conexão." "Eu também", Leona disse em voz alta. "É íntimo de uma maneira para a qual eu não estava preparada." Uma vez vestidos, eles seguiram pelos corredores da estação em direção ao laboratório. O turno da manhã estava apenas começando, e eles passaram por vários membros da tripulação que lhes lançaram olhares curiosos. Um comandante humano e uma cientista Toraxi, saindo dos mesmos aposentos, no início do dia certamente levantaria sobrancelhas. "Todos estão olhando." Rick pensou. "Deixe-os olhar." Leona respondeu mentalmente, um toque de desafio. "Traxi não compartilham o conceito humano de vergonha em relação à atração natural." Rick sorriu. "Estou começando a apreciar a filosofia Toraxi." Eles chegaram ao laboratório e o encontraram exatamente como o haviam deixado. O dispositivo misterioso ainda estava sentado no console. Rick o pegou cuidadosamente, examinando a tela. A mensagem desapareceu. Ele notou. Agora está apenas mostrando informações de diagnóstico padrão.
Laiona se moveu para o terminal principal do computador. Deixe-me fazer uma varredura em nós dois. Se o dispositivo alterou nossa neurofisiologia, deve ser detectável. Rick ficou pacientemente enquanto Laiona passava um scanner portátil sobre ele. Depois, fez o mesmo consigo mesma. Os resultados apareceram na grande tela acima do console. Fascinante, Laiona disse. estudando os dados. Parece que o dispositivo criou uma série de caminhos neurais correspondentes em ambos os nossos cérebros, especificamente nas regiões responsáveis pela resposta empática e comunicação. É perigoso? Rick perguntou. Preocupado, Laiona balançou a cabeça. Não pelo que posso dizer. Não pelo que posso dizer. As mudanças são sutis, mas significativas. É como se o dispositivo construísse uma ponte entre nossas mentes, usando nossa arquitetura neural existente. Mas por quê? Rick se perguntou. Qual é o propósito de nos ligar dessa maneira? Antes que Laiona pudesse responder, a porta do laboratório se abriu, e o almirante Harrison entrou. Tanto Rick quanto Laiona se endireitaram instintivamente. Kayara. Comandante O'Gorman, o almirante reconheceu. Vejo que resolveram a situação de ontem. Seus olhos piscaram brevemente para o peito agora normal de Laiona. Sim, senhor. Rick respondeu. Determinamos a sequência correta para reverter o efeito. Excelente. Então vocês estão preparados para a chegada dos representantes do Conselho esta tarde. O tom do almirante deixou claro que isso não era realmente uma pergunta. Laiona assentiu. Claro, almirante, todos os dados de pesquisa estão prontos para a apresentação. Bom, o almirante se virou para sair. Então parou. A propósito, o Conselho está enviando um especialista em tecnologia xenobiológica. Aparentemente, eles estão particularmente interessados no dispositivo com o qual vocês estavam trabalhando ontem. Rick e Laiona trocaram um olhar. Não podemos contar a eles sobre o vínculo. Rick pensou instintivamente. Concordo. Laiona respondeu silenciosamente. Não até entendermos melhor nós mesmos. Estaremos preparados para discutir nossas descobertas, senhor. Laiona assegurou ao almirante. Depois que Harrison saiu, Rick soltou um suspiro. Isso foi por pouco. Isso foi por pouco. A ligação neural entre espécies seria considerada um risco significativo à segurança. Rick se encostou no console. Então, o que fazemos agora? Precisamos entender a extensão total desse vínculo, Laiona disse. Retornando aos dados do scanner, a conexão parece estar se fortalecendo. Quando acordamos, eu só conseguia sentir seus pensamentos superficiais. Agora estou captando nuances emocionais também. Rick se concentrou, focando na presença de Laiona em sua mente. Ela estava certa. Ele podia sentir uma corrente quente de curiosidade e preocupação fluindo dela, distinta de suas próprias emoções. Isso é incrível, ele disse. É como ter um segundo conjunto de sentimentos correndo ao lado dos meus próprios. Laiona se aproximou, colocando uma mão em seu braço. O contato físico intensificou a conexão imediatamente, enviando uma onda de sensação através de ambos. Laiona ofegou, puxando a mão de volta. Isso foi intenso. Rick assentiu, ligeiramente sem fôlego. Está amplificando tudo. Toque, emoção, desejo. Laiona acrescentou suavemente, sua pele violeta, escurecendo com um rubor. O ar entre eles parecia crepitar com energia. Rick podia sentir a atração de Laiona espelhando a sua, criando um ciclo de feedback que ameaçava sobrecarregar seu autocontrole. Provavelmente deveríamos manter alguma distância física enquanto estivermos em público, pensou Laiona.
sua voz mental tensa, provavelmente sensato. Rick concordou, dando um passo deliberado para trás. Embora eu já esteja ansioso para explorar isso mais a fundo em particular. O rubor de Leona se aprofundou, e Rick sentiu uma onda de antecipação que não era inteiramente sua. Concentre-se, ela disse em voz alta, voltando-se para o console. Precisamos nos preparar para os representantes do conselho e descobrir como esconder esse vínculo dele. Rick assentiu, tentando direcionar seus pensamentos para o problema em questão. Podemos bloquear a conexão de alguma forma, apenas temporariamente enquanto eles estiverem aqui. Leona considerou isso. Talvez técnicas de meditação toraquear uma barreira mental. Posso te ensinar o básico antes que eles cheguem? Vale a pena tentar, Rick disse. Embora eu tenha que admitir, não estou ansioso para me desconectar de você. Mesmo que temporariamente. Leona não olhou para ele, seus olhos azuis. Nem eu. Esta conexão é sem precedentes. Íntima de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. É comum para Torak se formarem vínculos assim? Rick perguntou. Não, Leona respondeu. Somos uma espécie reservada por natureza. Mesmo nossos relacionamentos mais próximos mantêm certas barreiras mentais. Ela fez uma pausa. Seu olhar pensativo. Talvez seja por isso que o dispositivo nos afetou dessa forma. Pode ter sido projetado para superar as barreiras naturais entre diferentes espécies. Uma ferramenta para a diplomacia, Rick sugeriu. Criando empatia onde antes não existia. Possivelmente Leona concordou. Embora se esse fosse seu propósito, por que mantê-lo tão secreto? O Conselho Galáctico tem sido extremamente protetor com essa tecnologia. Rick franziu a testa, um novo pensamento ocorrendo a ele. E se não fosse destinado à diplomacia? E se fosse projetado como uma forma de controlar ou manipular outras espécies? Criar vínculos com indivíduos-chave para influenciar suas decisões? Os olhos de Leona se arregalaram. Isso explicaria as medidas de segurança. E por que estão enviando um especialista para verificá-lo? Precisamos ter cuidado, Rick disse, baixando a voz apesar de sua conexão mental privada. Se o conselho descobrir o que aconteceu entre nós, eles podem ver isso como uma violação de segurança. Ou pior, uma oportunidade para estudar os efeitos do vínculo. Leona assentiu sombriamente. Eles poderiam nos separar para fins de pesquisa. Alguns membros do Conselho ainda veem os humanos como uma ameaça potencial à estabilidade galáctica. Isso poderia ser visto como evidência de que os humanos são imprevisíveis demais para serem confiáveis com tecnologia avançada. Rick estendeu a mão para a dela, não se importando mais com a intensidade da conexão. Eu não vou deixar isso acontecer. Seja o que for esse vínculo, seja o que isso signifique, enfrentaremos juntos. O calor de sua determinação fluiu através de sua conexão, encontrado e correspondido pela própria resolução de Leona. Por um momento, eles ficaram de mãos dadas, mentes entrelaçadas, enfrentando um futuro incerto com uma nova unidade. Juntos, Leona concordou silenciosamente, apertando sua mão. Não importa o que aconteça a seguir. Comandante Gorman, por favor, descreva sua experiência com o modificador xenobiológico. Rick sentou-se, rigidamente na sala de conferências da estação, enfrentando o especialista do Conselho Thorn, um humano alto e esguio com olhos pálidos inquietantes, e uma expressão que sugeria que ele nunca havia experimentado alegria. Atrás dele estavam 2 oficiais de segurança arcturianos, seus 4 olhos constantemente escaneando a sala. Como declarei em meu relatório, senhor, Rick respondeu cuidadosamente,
Eu estava ajudando Adrar, que era a calibrar o dispositivo quando acidentalmente o ativei. Passamos várias horas determinando a sequência correta para reverter o efeito. Os lábios finos de Thorne se curvaram em algo que poderia generosamente ser chamado de sorriso. Sim, seu relatório foi bastante detalhado. No entanto, me vejo curioso sobre certos detalhes que você omitiu. Rick manteve uma expressão neutra, embora internamente sua mente corresse. Ele suspeita de algo, ele pensou, sabendo que Leona o ouviria de sua sala de interrogatório separada no corredor. Fique calmo. A voz de Leona ecoou em sua mente. Ele tem suspeitas, mas nenhuma prova. Posso sentir sua frustração. Este novo aspecto de seu vínculo havia surgido apenas algumas horas antes da chegada dos representantes do conselho. Não apenas podiam comunicar pensamentos, mas estavam começando a compartilhar percepções. Rick podia emprestar os sentidos de Leona quando se concentrava, experimentando o que ela experimentava como se estivesse lá. Não tenho certeza de quais detalhes você está se referindo. Especialista, Rick disse em voz alta. Thorne inclinou-se para a frente. O dispositivo registra todas as interações, comandante. Ele registrou 2 padrões neurais distintos durante sua sessão de calibração. Gostaria de explicar por que sua assinatura neural foi integrada às funções do dispositivo. Ele está blefando. Veio o pensamento de Leona. O dispositivo não tem essa capacidade. Eu saberia. Estou estudando há meses. Rick relaxou ligeiramente. Eu estava segurando o dispositivo quando ele foi ativado, senhor. Talvez tenha registrado minha presença como parte de suas operações padrão. Os olhos de Thorne. Talvez ele deslizou um pad de dados pela mesa. Ou talvez você gostaria de explicar essas leituras anômalas que detectamos durante a varredura de segurança em toda a estação esta manhã. Rick olhou para o pad mantendo sua compostura, apesar do choque de alarme que disparou através dele. As varreduras mostraram 2 padrões neurais com sincronização em comum. O dele e o de Leona. Ele sabe. Rick pensou. Não tudo, Leona respondeu. Ele detectou a sincronização, mas não entende sua natureza ou causa. Estou captando fragmentos de seus pensamentos quando ele se concentra intensamente. Ele acha que pode ser alguma forma de tecnologia desenvolvida por humanos. Um implante de comunicação. Rick quase sorriu com a ironia. O conselho suspeitava que os humanos estivessem espionando tecnologicamente quando, na realidade, foram eles que criaram esse vínculo. Embora involuntariamente. Não sou qualificado para interpretar varreduras neurais, especialista. Rick disse, empurrando o pad de volta. Mas garanto que nem Adrar, Carrie nem eu temos qualquer tecnologia ou implantes não autorizados. Tecnicamente verdade, Rick pensou. Seu vínculo não era tecnologia de forma alguma. Pelo menos não mais, havia se tornado algo orgânico, integrado em seus próprios seres. Thorne o encarou por um longo momento. Comandante, você está ciente de que reter informações sobre tecnologia do Conselho Galáctico é considerado uma violação de classe. 1. As penalidades incluem exílio permanente do espaço da Confederação. Estou ciente dos regulamentos, Rick respondeu calmamente. E forneci todas as informações relevantes sobre nossa interação com o dispositivo. Rick! A voz mental de Leona veio urgentemente. Eles estão perguntando sobre nosso relacionamento pessoal. Eles sabem que passamos a noite juntos. Rick manteve sua expressão neutra, embora internamente ele tenha amaldiçoado. Claro, os registros de segurança da estação mostrariam eles entrando juntos nos aposentos de Leona. Uma pergunta a mais, comandante, Thorne disse. Seu tom casualmente enganador.
qual é a natureza de seu relacionamento com Adra. Carrie, diga a verdade a ele, Laiona sugeriu. Sobre nós, não sobre o vínculo. Eu senti seus pensamentos. E está mais interessado em possíveis violações de segurança do que em nossas vidas pessoais. Rick assentiu ligeiramente. Adra, Kayara e eu, recentemente começamos um relacionamento pessoal, senhor. Não é incomum para o pessoal da estação formar laços durante longas missões. Relacionamentos interespécies são desencorajados pela política do Conselho. Thorne observou friamente. Com todo o respeito. A Terra não reconhece essa política em particular, Rick rebateu. A posição da Federação é que adultos consentidos de qualquer espécie têm o direito de formar os relacionamentos que escolherem. Os lábios de Thorne se afinaram ainda mais. Típica arrogância humana. Vocês fazem parte da comunidade galáctica há menos de 50 anos, ainda assim presumem desafiar tradições estabelecidas há milênios. Ele está tentando provocá-lo, Laiona avisou. Fique calmo. Rick respirou profundamente. Não quis desrespeitar as tradições do Conselho, senhor. Estava apenas declarando a política da Federação. Antes que Thorne pudesse responder, a porta se abriu e o almirante Harrison entrou com Laiona logo atrás. Rick sentiu uma onda de alívio ao vê-la, tanto através de seu vínculo quanto de suas próprias emoções. Você está bem? Ele perguntou silenciosamente. Bem, ela respondeu. Embora eu já tenha tido conversas mais agradáveis, especialista Thorne, Harrison disse. Seu tom cortante. Acredito que seu interrogatório excedeu os parâmetros acordados pelos representantes do Conselho e da Federação. Thorne levantou-se lentamente, apenas sendo minucioso ao almirante. A segurança da tecnologia do Conselho é primordial. Assim como a dignidade de meus oficiais, Harrison rebateu. Suas preocupações foram anotadas, mas não vejo evidências de qualquer violação de segurança. O dispositivo está funcionando como esperado, e a pesquisa da DRA. Kira continua a render resultados valiosos. Os olhos pálidos de Thorne piscaram entre Rick e Laiona. Muito bem. Mas este assunto não está encerrado. O Conselho vai querer garantias adicionais de que a tecnologia permanece segura. Depois que Thorne e seu detalhe de segurança saíram, Harrison se voltou para eles com um suspiro. Aquele homem é um pesadelo burocrático. Vocês dois estão bem? Sim, senhor. Rick respondeu. Embora eu não tenha certeza do que ele esperava encontrar. Harrison balançou a cabeça. O Conselho está nervoso desde aquele incidente no setor Proxima e os humanos avançando rápido demais para o conforto deles. Ele lhes deu um olhar conhecedor. A propósito, suas vidas pessoais são de sua própria conta, desde que não interfiram em seus deveres. Entendido. Entendi. Eles responderam em uníssono. Depois que Harrison saiu, Rick e Laiona trocaram olhares aliviados. Isso foi por pouco. Rick pensou. Muito por pouco, Laiona concordou. Mas não acho que Thorne esteja convencido. Ele estará nos observando. Rick assentiu. Devemos voltar ao laboratório, continuar como de costume. Enquanto caminhavam pelos corredores da estação, Rick se tornou ciente de algo estranho acontecendo em sua mente. Fragmentos de conhecimento científico que ele nunca aprendeu começaram a surgir em seus pensamentos. Princípios complexos de xenobiologia e teorias médicas. Laiona disse calmamente, acho que estou acessando seu conhecimento. Ela olhou para ele surpresa. O que você quer dizer?
De repente entendo como a ressonância celular afeta os caminhos neurais, ele explica. Os olhos de Leona se arregalaram. O vínculo deve estar se aprofundando, permitindo-nos compartilhar mais do que apenas pensamentos e emoções. Tente acessar algo da minha mente, Rick sugeriu silenciosamente. Leona se concentrou por um momento e então ofegou suavemente. Formações de combate, análise tática. Posso vê-las, senti-las, como se eu tivesse treinado nelas eu mesma. Eles chegaram ao laboratório e fecharam a porta atrás deles, garantindo privacidade. Isso é sem precedentes, Leona disse, a empolgação sobrepondo sua preocupação. As implicações para o entendimento interespécie são enormes. Rick sorriu, sem mencionar as aplicações práticas. Você poderia entender os protocolos militares da Terra sem anos de treinamento. E eu poderia compreender xenobiologia avançada em dias em vez de décadas. É mais do que apenas transferência de informações, Leona observou, movendo-se mais perto dele. Posso sentir como você processa o mundo. Seus instintos, suas reações, sua voz suavizou seus desejos. Rick sentiu uma onda de calor através de seu vínculo. É por isso que, de repente, acho a poesia Toracaxi tão atraente. Eu tinha um verso da harmonia celestial passando pela minha cabeça mais cedo. Leona riu. O som como música para seus ouvidos. Esse é meu poema favorito. Minha mãe costumava recitá-lo quando eu era... Sua expressão se tornou pensativa. Este vínculo não está apenas conectando nossas mentes. Está misturando nossas próprias identidades de certa forma. Isso te assusta? Rick perguntou, segurando a mão dela. Deveria, Leona admitiu. Os Trakshi valorizam a identidade individual acima de quase tudo. Compartilhar tão completamente com outro ser. Ela encontrou seus olhos. Mas com você, parece certo, natural até. Rick a puxou para mais perto. Eu sinto mesmo. Como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que nunca soube que estava faltando. Seus lábios se encontraram em um beijo que ressoou através de sua consciência compartilhada, amplificando cada sensação. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Provavelmente deveríamos nos concentrar no trabalho, Leona disse, embora seus pensamentos traíssem sua relutância. Rick sorriu provavelmente, embora eu esteja achando difícil me concentrar com seus pensamentos na minha cabeça. Meus pensamentos. Leona levantou uma sobrancelha. Meus pensamentos. Leona levantou uma sobrancelha. Acredito que essas imagens particulares se originaram com você, comandante. Rick sentiu o calor subir ao seu rosto. Ponto justo. Vou tentar manter minha imaginação sob controle. Ele passou as próximas horas analisando o dispositivo mais a fundo. Seu conhecimento compartilhado, acelerando sua compreensão exponencialmente. O que poderia ter levado semanas para decifrar, ficou claro em horas enquanto construíam sobre os insights um do outro. Foi projetado para fins diplomáticos. Seu conhecimento contornado modificado a histórico. Foi projetado para fins diplomáticos, Leona concluiu, estudando os dados que haviam compilado, para criar entendimento entre espécies com perspectivas fundamentalmente diferentes. Mas o Conselho o manteve classificado porque temiam que pudesse ser usado como arma. Rick acrescentou, a realização vindo de sua análise combinada. O vínculo forçado poderia ser usado para espionagem ou controle. Leona assentiu. Não assentiu. Nosso vínculo se formou naturalmente. Desencadeado pelo dispositivo, mas moldado por nossa própria conexão. Então, o que fazemos agora?
Rick perguntou. Thorne estará de volta. E da próxima vez, ele pode trazer equipamentos de varredura mais sofisticados. A expressão de Laiona se tornou determinada. Temos duas opções. Podemos tentar esconder o vínculo, o que se tornará cada vez mais difícil à medida que se fortalece. Ou podemos provar seu valor. Nosso próprio padrão. Rick terminou seguindo seu raciocínio. Mostrar que vínculos entre humanos e alienígenas poderiam beneficiar toda a comunidade galáctica seria desafiador. Leona advertiu. Muitos no Conselho temem a integração humana, precisamente por causa da adaptabilidade e ambição de sua espécie. Rick sorriu. Essas mesmas qualidades nos ajudaram a sobreviver na Terra por milhares de anos. E agora me levaram até você. Ele segurou as mãos dela nas suas. O que quer que decidamos, decidimos juntos. Através de seu vínculo, ele sentiu seu amor. Uma emoção complexa que transcendia a simples compreensão humana, em camadas com conceitos trashi de conexão espiritual em harmonia cósmica. Juntos, Leona concordou. Seus brilhantes olhos azuis brilhando como duas mentes com um só coração. Enquanto selavam sua promessa com outro beijo, ambos sabiam que, quaisquer que fossem os desafios à frente, política do Conselho, preconceito entre espécies ou a evolução desconhecida de seu vínculo único. Sua conexão acidental, tendo crescido em algo que nenhum deles jamais se renderia voluntariamente. E em algum lugar nas profundezas da programação do dispositivo, uma mensagem apareceu brevemente na tela. Vínculo completo. A harmonia é alcançada.